Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aí com mais um vídeo aqui no canal Flor da Vida e eu quero convidar você que está aí para você aproveitar bastante aí esse canal que nós fizemos aí com muito amor e carinho. Tem vários vídeos aí sobre registros acásticos, né? Estamos também falando sobre espiritualidade. Já passei algumas dicas, né, para você se conectar, se desenvolver aí mais, essa conexão, né? Desenvolver mais a conexão com a espiritualidade. Isso é possível. Então, é possível sim, nós trilharmos um caminho, mais leve, um caminho mais livre e você ali, em contato com o divino, naquilo que você acredita, mas de uma forma mais tranquila, sem ter regras, sem ficar ali, né, com a limitação numa caixinha fechadinho, com algumas travas. Então, é possível, tá? Então, nós vamos hoje continuar falando aí sobre os registros acásticos. Eu vou falar hoje sobre como que a gente pode, numa leitura, também abrir registros de um imóvel, tá? De uma casa, de um apartamento. E eu vou aqui compartilhar com vocês um case, talvez dois. Vamos ver aqui como é que vai ser o nosso vídeo de hoje, né? Esse nosso momento aqui no canal. Bom, antes de começar a falar sobre este assunto, acho que vale lembrar, né, que nos próximos dias, aí não essa semana, na outra semana, nós vamos ter aqui em Santo André um curso de registros acásticos, então o curso ele está confirmadíssimo. Nós vamos ter aí algumas pessoas no online, é, no presencial e também no online. Nós vamos ter pessoas do exterior participando do nosso curso. Então, tem pessoas de Portugal, dos Estados Unidos. E aqui do Brasil, de diversos lugares. Então, nós vamos ter aí, né, do Acre, pessoal de Santos, de Alphaville, São Paulo, tem gente do Rio de Janeiro, também do Sul, tem de diversos aí lugares. Depois eu vou me lembrando e vou falando para vocês, tá? E você que está aí, da onde que você é, vai colocando aqui nos comentários para gente. Eu gosto muito de saber de onde que vocês são. Eu sei que eu tenho, né, eu tenho bastante seguidores aí, o pessoal de Santa Catarina. Eu tenho gente de Minas, do Rio de Janeiro, tenho o pessoal do ABC, né, aqui de Santo André, São Bernardo, Mauá, Diadema, São Caetano. Então, vão colocando aqui abaixo, né? Escreve nos comentários de onde que vocês são, que eu tô curiosa, gostaria de saber aí, tá? Então, o nosso curso aí de registros acásticos com o professor Paulo Eduardo Moretti, ele vai ser aí nos dias 11 de abril, né? 11, 12 e 13 de abril. Então, no dia 11, nós vamos fazer ele online para todo mundo. Vai ser no período da noite. Então, a gente começa ali 8 horas e vai mais ou menos até umas 10, 10 e meia. Depois, no sábado, nós temos aí, né, no dia 12 das 9 às 18 horas. Às vezes a gente passa um pouquinho do horário. E no domingo também, das 9 às 18 horas. Então, se você que está aí tem interesse, em fazer esse curso para autoconhecimento, né? Talvez seja só para si próprio, si mesmo, você pode se inscrever, ainda dá tempo. E para você também que já é um terapeuta e que gostaria de enriquecer o teu trabalho, o teu atendimento, fica aí uma super dica. E também para você que está em fase de transição de carreira, ou de repente você está em busca de uma nova oportunidade, de um novo emprego, né? No sentido de buscar algo diferente para sua vida, também é uma oportunidade, né? Como se fosse uma renda extra. E assim, quando eu comecei, eu não tinha nenhuma formação como terapeuta, então os registros foi a minha primeira formação. E para mim, assim, fez muito bem na parte também de renda extra, né? Complementou bastante a minha renda.
E aí a gente vai tendo ali vários saltos quânticos em todos os sentidos, não somente espiritual, material, mas também espiritual. E então é bem legal, tá? E para você que tem interesse em fazer o curso de registros, eu vou deixar aqui abaixo o meu contato. Então é um link do WhatsApp que você clica e já entra direto, tá? Para falar comigo. Pode ser para falar do curso, perguntar, né, assim eu envio mais informações, ou também para leitura dos registros acásticos, tá? Eu também trabalho com isso, também realizo as leituras, tá certo? Então, bora lá, vamos falar de coisas boas. Olha só, uma dos benefícios dos registros acásticos é que você pode, por exemplo, utilizar essa técnica, abrir os registros de um imóvel. Então, vamos colocar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, você está em busca, de um imóvel para você alugar. Você está ali, talvez com duas ou três opções, de imóveis, e você está entre essas três opções. E aí você não sabe ali qual decisão tomar. Ou a mesma coisa cabe também este exemplo para quem está, entre uma ou outra para escolha, né, para a compra de um imóvel, por exemplo. Ou para a compra de um carro, também pode ser feito a leitura de um automóvel, tá? De repente, você tá ali, você é corretor de imóveis, corretora de imóveis, e aí tem algum imóvel ali que não aluga de jeito nenhum, por exemplo. Então você pode acessar ali os registros do imóvel para você detectar o que está acontecendo, né? Por que que não sai venda? Ou de repente você tem aí um imóvel que não está alugando de jeito nenhum, não está vendendo e você quer saber o que está acontecendo, tá? Então são várias opções, várias possibilidades. Então eu vou compartilhar com vocês aqui um case. Os meus pais, eles moravam, comigo aqui em Santo André, e aí, quando foi mais ou menos em 2023, eu acho que foi, eles fizeram uma mudança para o interior de São Paulo. Só que era muita mudança, né? Só o fato de você fazer ali uma mudança de cidade já é muita coisa. E aí, será que vai se adaptar? Será que vão gostar? E era uma aventura, né? Sair da cidade grande e ir para uma cidade do interior, apesar que não é uma cidade tão pequena assim, a que eles escolheram, né, morar. E aí, enfim, eles foram visitar algumas casas para poder ver qual que eles iam ali alugar, né? A princípio, eles não quiseram comprar para poder fazer a experiência. E aí eu fui ali fazendo, né, a leitura nos imóveis que eles estavam buscando, procurando. Então dava para sentir ali a energia daquele imóvel. E aí fez de um, fez de outro e tal. Quando eu fiz a leitura, do imóvel que hoje eles moram, foi muito bonita essa leitura. Por quê? Nessa casa que eles moram, existe uma parte, na parte de trás da casa, que tem muito verde ali, né? Tem árvore, e foi legal porque nós tivemos aí até a bênção, né? Eu chamo isso de bênção de tudo, assim, quando faz quanto tempo? Isso acho que foi no início desse ano, bem no começo. Nós estamos praticamente em abril, entrando em abril hoje, né? Mas acho que foi bem agora no comecinho mesmo ou final do ano, acho que foi entre dezembro, janeiro, por ali. Estávamos lá descansando, visitando eles, e aí o meu esposo viu ali a presença, né, de dois macaquinhos, e engraçado que eu tinha sempre visualizado isso, eu olhava assim para aquelas árvores e falava, nossa, ia ser um presente incrível do universo se aparecesse, né, aqui no quintal deles macaquinhos, e olha só. Depois de tanto, talvez, visualizar, imaginar, realmente apareceu, né, dois macaquinhos, dois saguis,
E aí eles ficam lá, enchendo a gente de alegrias, né? Eu acho muito bacana isso. Eles vão lá, se alimentam, a gente não tem contato, né, próximo, a gente respeita e deixa eles ali, eles usufruírem, eles se alimentarem. E aí, quando eu fiz essa leitura, logo ali naquela parte, naquele espaço verde ali, né, aquela parte gostosa, apareceu ali como se fosse, talvez, eu vou falar no que eu acredito que era um orixá, né, como se fosse um caboclo ali, bem assim, como se fosse um índio, sabe? Muito assim, bonito, e é como se ele fosse o guardião daquela parte da casa. Então ele assim se apresentou, né? Ele se permitiu com que ele ali aparecesse naquela leitura. E aí ele falava que ele tomava conta ali daquela parte, e assim, tudo de uma forma telepática, tá? Eu não via esse orixá ele falando. Foi tudo ali mais algo telepático. Ele tinha assim, uma aparência mais séria, mas muito assim, naquela energia da natureza, aquela força da natureza. E aí ele falava, né, que era como se a gente fosse os meus pais, né, fossem muito ali bem-vindos naquele local, que para que eles pudessem cuidar ali daquela parte. Aí ele até falou para plantar algumas determinadas ervas, pediu para que numa outra parte plantasse ali algumas flores. E foi ali falando, passando algumas orientações. E aí depois, quando eles mostraram ali a parte onde é a sala, né? É como se eu não visse a sala, mas eu visse não é nem vou falar da casa, mas é como se aquele ambiente eu visse no plano espiritual. Então eu vi um campo muito lindo, ao ar livre, assim, e como se o representante, né? Talvez o proprietário ou a ancestralidade ali daquela família, né, os proprietários do imóvel, como se fosse aquela energia. Eles estivessem realmente vindo ali, eu vi um senhorzinho já de idade, uma roupinha branca, e como se ele viesse carregando, né, entregando uma chave imensa, com a cor dourada, né, uma chave dourada. Então é como se realmente, olha, essa família que está vindo, eles estão autorizados, estamos muito felizes que eles possam realmente vir, e, tipo, eles entregando realmente a chave. Então, foi uma leitura para poder entender que tipo de energia que tinha ali naquele local e como seria. Então, assim, já seria diferente se eu fizesse a leitura de um imóvel e começasse a aparecer coisas ali que não são legais, como já aconteceu também. Então, por exemplo, uma vez eu abri, né, o imóvel para uma cliente e assim, já aconteceu mais de uma vez. Eu acho que eu já fiz, acho que umas 7 leituras de imóveis, mais ou menos. E aí essa cliente ela comentou, ela falou assim, olha, a gente tem um imóvel da família e ali é um imóvel comercial. Então a gente tem. Ela falou assim, na verdade, é meio a meio, porque na parte de baixo é comercial, só que em cima é como se fossem espécie assim de talvez uns 2, 3 apartamentos, assim, como se fosse talvez kitnet, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente tenta alugar esse imóvel. é, Na verdade, não era kitnet, agora que eu lembrei, assim, veio mais fresquinho na minha memória. Eram, acho que, salas comerciais. Então, na parte de baixo era um comércio, digamos que mais amplo, daria para a pessoa fazer, acho que uma loja ali, alguma coisa, mas na parte de cima eles queriam alugar para salas comerciais. Bom, talvez antigamente pode até ser que tinha, de repente, algum apartamento, alguma coisa, e depois eles adaptaram para salas comerciais. E ela falou assim, só que a gente não consegue alugar. A gente tenta, 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 e parece que tem alguma energia, alguma coisa ali que não tá legal. E aí foi muito interessante, muito interessante. Foi uma das leituras mais, assim,
interessantes que eu fiz em relação a ver mentores, a ver como que eles fazem ali a parte deles na questão de energias, como que eles fazem a transmutação, a purificação, foi muito, muito assim interessante, porque deu para ver mesmo. Então, quando eu abri os registros daquele local, eu me vi de frente para aquele lugar. E aí tinha uma criatura no mundo ali espiritual, como se essa criatura ela estivesse dentro do imóvel, na porta. E ali na porta ela me via. E assim, um aspecto terrível, tenebroso. Então era uma cara de, sabe, de ódio, de raiva. Eu cheguei até a ver ali como se os olhos eles estivessem fulminantes, né, avermelhados, tipo, com muita raiva, com muito ódio. E aí não deixava eu entrar de jeito nenhum no imóvel, não deixava. Era como se aquela criatura, aquela entidade, ou seja lá o que for, estava ali realmente impedindo, como se tivesse dominado aquele local. E aí, na hora que eu pedi, né, a intervenção da espiritualidade, veio ali uma egrégora muito grande. E aí eu lembro que vieram os mestres ascensionados, acredito eu que vieram junto com outros seres, outros mestres, divindades, e eles se posicionaram em frente àquele local, àquele imóvel. Então, é como se eu estivesse aqui e tivesse vários do meu lado do direito e vários do meu lado ali esquerdo, e eles juntos começaram a jogar muita energia, mas bastante energia, e talvez de uma forma representativa, simbólica, seja lá o que for, o que eles me mostraram, talvez até para o meu entendimento, né? É como se eles estivessem rompido uma espécie de uma fechadura, de uma tranca, alguma coisa. E aí eles conseguiram ali com as energias, né, emanando muita, mas não era pouca energia, não, era muita energia. Eu via raios assim, muito, 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 muito. E aí eles conseguiram tirar aquele ser que estava ali. E aí eu consegui entender que no passado, né, há muito tempo atrás, aquele ambiente, aquele local, talvez nem tenha tido a construção da casa. Talvez não tenha sido com a casa construída, mas naquele quarteirão ali, naquele lugar, tinha sido realizado muitas torturas de escravos, né? Essa leitura foi para um imóvel da região do sul do Brasil, e ali tinha tido muita coisa, sabe? Muita coisa forte. E aí, conforme eu consegui ali entrar no imóvel, né? Tudo isso ali pela parte espiritual, né? Consegui acessar. Então, na parte de cima ali, eu via que tinha coisas muito desagradáveis. Então eu via até imagens assim de muito sofrimento. É como se cada sala simbolizasse, sabe, um tipo de sofrimento. Então eram como se estivessem ali realmente muitos espíritos que ficaram aprisionados e ficaram ali em sofrimento, tá? Então a gente fez ali uma transmutação naquele momento. Foi autorizado, então veio Saint Germain, veio ali a egrégora, né, para poder fazer a transmutação, mas mesmo assim foi pedido, assim, muitas orientações, né, foi passado muitas orientações para a família, para a pessoa que pediu a leitura, para ela fazer ali várias limpezas que eram necessárias, tá? Então, assim, por que que não estava alugando, né, e muito menos vendendo o imóvel? Porque tinha ali uma espécie de uma entidade, alguma energia que se apoderou do local e não saía de lá. Então,
quem fosse ali, né, para alugar ou para vender, não ia conseguir mesmo. Então a gente conseguiu fazer, né, primeiro deu para entender o que estava acontecendo, né? E aí teve essa intervenção, né, espiritual, eles fizeram ali uma parte, o que dava para ser feito, e depois tinha que ter é, como é que eu posso dizer? Tinha que ter quando a gente está aqui na matéria. Então, não é só a parte ali espiritual que dava conta. Eles fizeram a parte deles, mas tinha que ter algo que fizesse também na parte material. E aí foram passadas orientações. Então, esse foi um caso. Falei com o tempo, compartilhei com vocês também de quando os meus pais foram alugar uma casa, né? Que foi muito bonito ali a leitura. Então, quando é para ser, é algo muito leve, é algo muito assim gostoso, a gente sente a energia, fica muito nítido, fica muito claro. E quando tem algo de errado, eles também mostram. Então, mostra já o oposto, né? Já mostra as dificuldades, mostra o que está acontecendo, quais são os empecilhos. Então, tem isso, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Então, hoje eu compartilhei com vocês esses dois cases. Então, dá para vocês fazerem, né, sim, uma leitura de imóveis, também de automóvel, também dá para fazer. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, né, compartilhem aqui esse vídeo. Se você se lembrar de alguém que não está conseguindo vender o imóvel, que está parado, estagnado, ou não consegue alugar, tá? Que esse vídeo ele possa, de repente, trazer aí uma luz, né, no final do túnel para alguém. Então, compartilha, deixa seu like aqui, não esquece. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande no coração e até mais.